Os filmes do cineasta português Pedro Pinho reúnem geralmente elementos daquilo que a gente pode entender como o que há de melhor no cinema contemporâneo mundial, que são personagens bem complexos, uma certa radicalização na forma como os filmes são construídos e uma construção crítica social muito apurada, né? Todos esses elementos a gente também encontra no mais recente projeto que ele lançou, que é o longa-metragem O Riso e a Faca. No filme a gente acompanha a jornada do Sérgio, que é um biólogo português que viaja para o oeste da África para desenvolver um trabalho junto a uma ONG como engenheiro ambiental em um projeto entre o deserto e a floresta. Lá ele acaba conhecendo dois habitantes locais, que são o Gui e a Diara, só que à medida que as relações neocoloniais começam a explicitar as tensões no país, que é a Guiné-Bissau, o laço frágil que o pesquisador acreditava ser apenas o início de uma múltipla experiência no país, acaba na verdade se tornando o único fio que o protege da barbárie e da solidão dentro daquele contexto. Eu gosto muito de pensar esse filme do Pinho como um filme que ele trabalha uma certa espécie de estado derivativo das coisas, né? É um trabalho que ele lembra muito outros três projetos que foram muito importantes para a construção do cinema mundial contemporâneo, que são o Pacifiction, do Albert Serra, o Sansara, do Luiz Patino, e o Grand Tour, do Miguel Gomes, né? Em todos esses filmes, a gente percebe que existe uma construção narrativa estabelecida, né? Existe uma história sendo contada, mas esse fio narrativo condutor, ele não é necessariamente a base única de onde o filme vai se estruturar, né? Existe até uma determinada impressão de que, à medida que o filme vai acontecendo, esses próprios eventos eles vão sendo meio que deixados de lado, né? Não que o filme vá abandonar sua narrativa, mas existe uma espécie de despojamento, né, em relação, inclusive, à forma como a representação é elaborada dentro desse trabalho, né? Isso significa dizer que a gente vai trabalhar no filme uma dramaturgia que ela é muito menos ligada a um coeficiente representativo, por exemplo, e mais ligada a uma questão do improviso, né? De cenas que elas são elaboradas não necessariamente dentro de uma demarcação cênica, né? E aí isso se desenvolve a partir de dois núcleos, né? Existe um núcleo mais microestrutural, onde a gente tem sequências um pouco mais rápidas, né? Onde os eventos acontecem de uma forma mais elaborada e mais dinâmica, quanto também uma dinâmica mais macroestrutural, né, onde a gente vai ter sequências bem mais longas, de eventos bem mais complexos, e inclusive no nível das discussões conceituais, né, sobre como que essa questão da decolonialidade e do neocolonialismo, né, se estabelecem nas relações contemporâneas em países como Portugal e a África. A montagem, nesse sentido, ela assume um papel fundamental nisso, porque muitas vezes ela vai guiar a forma como a gente vai estar lidando com o fluxo de determinada sequência, né? Como eu tinha falado anteriormente, existem sequências bem mais longas, existem sequências onde os planos eles meio que vão se justapor, né? A gente vê o personagem pegando um barco, é uma sequência muito rápida, né? São 3 cortes, quando a gente se dá conta, o barco já foi embora. Longe de tentar aqui definir o que seria esse filme de forma assim geral, né? Eu entendo que O Riso e a Faca ele é um filme eminentemente adulto, né? Adulto no sentido de que ele traz uma narrativa que ele não está necessariamente preocupada em soar dentro de uma espécie de régua daquilo que a gente entende que muitos filmes atualmente tentam se enquadrar, né? Ele está mais preocupado em tentar ali testar algumas espécies de formas cinematográficas, como a questão do tempo, por exemplo, como a questão do espaço, o trabalho com a dramaturgia a partir de atores profissionais, não atores, né, pessoas que estão sendo ali incorporadas dentro do universo do filme, numa ideia que a gente pode até discutir sobre os limites entre uma narrativa tradicional, ficcional, e uma ficção especulativa que parte muito das referências que o documentário traz. Então eu acredito que esse é o cinema do futuro, porque esse é um cinema que ele elabora propostas dentro do seu próprio trabalho e aponta também outros caminhos, né, outras percepções para o espectador, que é o elemento final do cinema. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, e se você, assim como eu, também curte o cinema do realizador Pedro Pinho, eu te convido para compartilhar esse vídeo e se inscrever também no nosso canal, e aproveito para te fazer um convite para assistir ao Riso e a Faca, que se encontra nesse momento em cinemas no cartaz de todo o Brasil.
Vou ficando por aqui, até a próxima.